O que você acha daquelas pessoas que, mesmo sem ter razão alguma, ficam argumentando querendo estar certas? Triste, né? Pois é, isso também acontece muito na nossa profissão, especialmente no âmbito do judiciário. Nos processos judiciais, muitas vezes o juiz precisa emitir uma sentença sobre uma questão que envolve a necessidade de conhecimentos técnicos especializados que extrapolam a sua formação. Nesses casos, ele se utiliza da assistência de profissionais qualificados que estejam legalmente habilitados para transmitir-lhe as informações necessárias. Esses profissionais são denominados peritos judiciais, ou seja, o perito existe para suprir as insuficiências técnicas naturais do juiz. Esta mesma situação ocorre com os advogados. Eles também precisam de um profissional da área em questão, no nosso caso, um engenheiro civil, indicado e contratado pelas partes para orientá-las, acompanhar os trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, quando necessário, emitir um parecer técnico. Este profissional é denominado de assistente técnico. O assistente técnico é o engenheiro contratado para atuar de maneira particular no processo, dando suporte técnico ao advogado na área da engenharia, para que este possa entender melhor a situação e montar a defesa do cliente. Enfim, tanto o perito do juiz quanto os assistentes técnicos, de ambas as partes, são auxiliares da justiça, que prestam uma espécie de assessoria quando o assunto em questão depende de conhecimento técnico ou científico. Resumindo, eles são detetives da engenharia, a serviço da justiça. Bom, eu acredito que tudo isso você já saiba. Foi mais para contextualizar. Entretanto, este vídeo é para você se preparar para o que acontece na prática em função do comportamento antiético de certos profissionais. Ou até mesmo tomar um chá de Semancol, ligar o desconfiômetro, caso você esteja fazendo mais o papel de advogado do que o seu papel de engenheiro no processo. Eu costumo chamar este tipo de engenheiro de advogado técnico. De modo geral, este indivíduo não procura fazer o seu trabalho, que seria o de esclarecer a parte técnica e deixar o advogado montar a defesa. Ele faz um papel lamentável, age de maneira antiética, inventando situações, contrariando literaturas, normas e a própria boa prática da engenharia civil. Em certas situações, tenta distorcer o ocorrido e desviar a atenção para um outro problema, que nem é objeto do processo que está em pauta. Ele quer confundir, tumultuar a situação, uma vez que, ao perceber que seu cliente não tem razão, ele começa a apelar, de maneira infundada, das mais diversas maneiras. Ele não quer entrar em detalhes, senão ele dança. Ele quer até mesmo, de certa forma, ganhar no grito. A grande maioria de suas argumentações são infundadas e baseadas em opiniões pessoais. Sem trocadilhos, não seja você um engenheiro de opinião. Seja um engenheiro ético, de conhecimento técnico elevado. O engenheiro que faz seu trabalho só com base em opiniões pessoais não é um profissional sério. É um pseudo-profissional, que não estudou como deveria e que fala do que ouve em conversas de botequim. Em todas as profissões, deve-se ter um certo jogo de cintura. É verdade, para saber se adaptar e lidar com os diferentes tipos de pessoa. Lidar com pessoas é difícil. Contudo, ginga, bossa e malícia está mais para o engenheiro malandro, aquele que se acha o esperto, mas só engana os menos esclarecidos. Dentro desse contexto, existe o assistente técnico que sabe que o seu cliente está completamente errado e antes mesmo do perito fazer o laudo, já sabe que vai impugná-lo, independente do conteúdo, pois vai querer atrasar o processo para poder ganhar mais tempo para novas justificativas sem fundamento. Ele vai tentar o tempo todo confundir, ao invés de contribuir para esclarecer. Vai usar de dualidades para interpretação de textos, de forma a obter razão onde não tem.
Esse tipo de engenheiro, malandro, vai querer fazer o perito entrar em contradição, fazendo perguntas tendenciosas para envolvê-lo de forma a comprometer a sua imparcialidade. Isto é feito constantemente, por meio dos quesitos que são apresentados aos peritos judiciais. Portanto, o ideal é respondê-los da maneira mais sucinta possível, pois ele, inclusive, vai tentar colocar quesitos a mais, com o objetivo apenas de encher linguiça e, por meio do volume, da quantidade de informações, parecer que tem certa razão. Cuidado, pois ele vai usar de má fé o tempo todo. Portanto, você, profissional comprometido com a verdade, tente ser o mais transparente possível para não comprometer a sua reputação e oriente também o advogado com quem você está trabalhando para não colocar os termos técnicos no juridiquês. Às vezes acontece isso. O advogado coloca o termo técnico no juridiquês para tentar facilitar a compreensão por parte do magistrado. Isto pode ser um perigo e ter efeito contrário, neutralizando o impacto, ressaltando incertezas e alterando os sentidos. Desta forma, pode funcionar como um fogo amigo e contribuir com a causa da outra parte. Mas a esta altura do campeonato você deve estar se perguntando: devo aceitar então o trabalho somente quando o cliente estiver certo? Não, mesmo porque não é sempre que somente um lado estará 100% com a razão. O melhor é sempre esclarecer ao seu cliente que irá tentar defendê-lo, tecnicamente, dentro do possível, dentro do que ele tem razão, pois acima de tudo, você tem um nome a zelar. Se ele for uma pessoa direita, ele vai entender. Caso contrário, deixe que ele procure o profissional que ele merece, aquele que esteja alinhado com o seu perfil desonesto. Afinal de contas, como já dizia meu avô, uma égua arisca procura a outra. Estejam sempre atentos, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida ou comentário, escrevam aqui embaixo ou entrem em contato. Será um prazer enorme respondê-los. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo!